Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, Livro 2, Autora Julia Quinn, O Visconde que me amava. Capítulo 21. Tem sido comentado que Lord e Lady Bridgerton foram obrigados a se casar, mas, mesmo que isso seja verdade, esta autora se recusa a acreditar que sua união não foi por amor. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 15 de junho de 1814. Era estranho, pensou Kate, enquanto fitava o café da manhã servido na mesinha lateral da pequena sala de jantar como podia estar. Ao mesmo tempo, morrendo de fome e sem apetite. Seu estômago exigia alimento, e ainda assim, tudo, dos ovos aos bolinhos, dos pedaços de peixe defumado à carne de porco assada, adquirira uma aparência horrível. Com um suspiro deprimido, pegou uma torrada e afundou na cadeira com uma xícara de chá. Anthony não voltara para casa na noite anterior. Ela deu uma pequena mordida na torrada e forçou-se a engolir. Tinha esperanças de que ele ao menos aparecesse para o café da manhã. Kate esperara o máximo que pudera. Já eram quase 11 horas e ela costumava comer às 9. Mas o marido não retornara. Lady Bridgerton. Kate ergueu o olhar e piscou. Havia um criado de pé diante dela segurando um pequeno envelope bege. Isto chegou para a senhora há alguns minutos, disse ele. Kate murmurou um agradecimento e pegou o envelope, fechado com um pouco de cera rosa clara. Olhando mais de perto, ela distinguiu as iniciais E.O.B. Seria alguém da família de Anthony? A letra E deveria ser de Eloise, claro, já que os primeiros nomes de todos os Bridgertons correspondiam a uma letra diferente em ordem alfabética. Kate rompeu o selo com cuidado e puxou o conteúdo, uma única folha de papel dobrada, com cuidado pela metade. Kate, Anthony está aqui e a aparência dele é péssima. Sem dúvida, isso não é assunto meu, mas achei que você gostaria de saber. Eloise. Kate contemplou o bilhete por alguns segundos, então empurrou a cadeira atrás e se levantou. Era hora de visitar a casa dos Bridgertons. Para sua surpresa, quando ela bateu na porta da casa Bridgerton, quem abriu a porta não foi o mordomo, mas Eloise, que disse no mesmo instante: "Você veio rápido." Kate olhou ao redor do saguão esperando que um ou dois dos irmãos de Anthony pulassem sobre ela. "Você estava me esperando?" Eloise assentiu. "Você precisa bater antes de entrar." "Você não precisa bater antes de entrar. A casa Bridgerton pertence a Anthony, afinal, e você é a mulher dele." Kate deu um sorriso sem graça. Não se sentia uma esposa naquela manhã. "Espero que você não me ache uma grande intrometida," continuou Eloise, dando o braço a Kate e conduzindo-a para dentro. "Mas Anthony está com uma aparência horrível e imaginei que você não soubesse que ele estava aqui." "Por que você pensou isso?" perguntou Kate sem conseguir evitar. "Bem," retrucou Eloise, "ele não contou que estava aqui nem para nós." Kate fitou a cunhada com um olhar desconfiado. "E isso significa?" Eloise corou. "Significa que só sei que ele está aqui porque andei espionando." Acho que nem minha mãe sabe que ele veio para cá." Kate começou a piscar depressa. "Você andou nos espionando?" "Não, claro que não. Mas por acaso eu estava acordada e ouvi alguém entrar. Aí saí para investigar e vi a luz acesa, por baixo da porta do escritório de Anthony." "Então como sabe que ele está com uma aparência horrível?" Eloise deu de ombros. "Imaginei que uma hora ele sairia para comer ou se aliviar, por isso fiquei esperando nos degraus por mais de uma hora." "Mais de uma hora?" repetiu Kate. 3 horas, na verdade," admitiu Eloise. "Não parece muito tempo quando se está interessada na questão.
Além disso, eu tinha um livro para me ajudar a passar o tempo. Kate balançou a cabeça com admiração e relutância. A que horas ele chegou? Por volta de 4 da manhã. E o que você fazia acordada tão tarde? Heloise deu de ombros mais uma vez. Não consegui dormir. Muitas vezes não consigo. Eu tinha descido para pegar um livro na biblioteca, quando ele chegou. Então, finalmente, por volta das 7 horas, na verdade acho que foi um pouco antes das 7, logo eu esperei por 3 horas. Kate começou a ficar tonta. Ele saiu. Não foi na direção do salão de café da manhã. Portanto, imagino que tenha saído por outras razões. Depois de 1 minuto ou 2, apareceu de novo e voltou ao escritório, onde Heloise terminou com o floreio. Está desde então. Kate olhou para ela uns 10 segundos. Você já pensou em oferecer seus serviços ao departamento de guerra? A jovem deu um sorriso tão parecido com o de Anthony que Kate quase chorou. Como espiã? Indagou. Kate confirmou. Eu seria ótima, você não acha? Sensacional. Heloise deu um abraço repentino em Kate. Estou tão feliz por você ter se casado com meu irmão. Agora vá ver o que está de errado. Kate assentiu, empertigando os ombros, e deu um passo na direção do escritório. Então se virou, apontou um dedo para Heloise e disse: Não vá ficar ouvindo atrás da porta. Eu nem sonharia em fazer isso, retrucou ela. Estou falando sério. Heloise suspirou. É melhor eu ir para a cama, de qualquer forma. Um cochilo vai cair bem, depois de ter ficado acordada a noite toda. Kate esperou que ela desaparecesse na escada, então se dirigiu à porta do escritório de Anthony. Pôs a mão na maçaneta e sussurrou para si mesma. Por favor, não esteja trancada. Para seu alívio, a porta se abriu assim que ela girou a maçaneta. Anthony? Sua voz era baixa e hesitante, e ela descobriu que não gostava daquele tom. Não estava acostumada a falar baixo e com hesitação. Não houve resposta, então Kate entrou no aposento. As cortinas estavam bem fechadas e apenas uma luz suave passava pelo veludo pesado. Ela examinou o cômodo até seus olhos pousarem sobre o vulto do marido, debruçado na escrivaninha, entregue a um sono profundo. Cruzou o escritório em silêncio em direção à janela e abriu as cortinas parcialmente. Não queria cegar Anthony quando ele acordasse, mas ao mesmo tempo não gostaria de ter uma conversa tão importante no escuro. Foi até a escrivaninha e tocou seu ombro com delicadeza. Anthony? Murmurou. Anthony? A resposta foi mais de um ronco que qualquer outra coisa. Kate franziu a testa com impaciência e o balançou um pouco mais forte. Anthony! Chamou. Ele acordou com um movimento brusco, despejando uma série de palavras incoerentes e impertigar o tronco. Kate observou-o piscar para clarear a visão e ele enfim focou nela. Kate? Falou com a voz rouca de sono e de mais alguma coisa. Álcool, talvez? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Retrucou ela. Da última vez que verifiquei, você morava a quase 1 quilômetro daqui. Eu não queria incomodar você, resmungou ele. Ela não acreditou nisso nem por um segundo, mas decidiu que não queria discutir. Então optou pela abordagem direta e perguntou: Por que você saiu ontem à noite? Um longo silêncio pairou no cômodo, seguido por um suspiro desanimado e cansado. Depois, enfim, Anthony respondeu. É complicado. Kate combateu a vontade de cruzar os braços. Sou uma mulher inteligente, disse ela resolutamente. Em geral, sou capaz de compreender conceitos complexos. Anthony não pareceu satisfeito com a ironia. Não quero discutir agora. Quando você quer discutir isso? Vá para casa, Kate. Retrucou ele em voz baixa. Você está planejando ir comigo? Anthony deu um suspiro e passou a mão pelos cabelos. Por Deus, ela era como um cachorro que não largava o osso. A cabeça dele latejava, a boca tinha gosto de cabo de guarda-chuva. Tudo o que ele queria era jogar um pouco de água no rosto, escovar os dentes
e sua esposa não parava de interrogá-lo. Anthony, insistiu ela. Era o bastante. Ele se levantou de forma tão abrupta que a cadeira virou para trás e bateu no chão com um estrondo. Você vai parar de fazer perguntas agora mesmo. Kate contraiu os lábios em uma expressão furiosa, mas seus olhos... Anthony engoliu mais uma vez o gosto amargo da culpa, porque os olhos dela estavam cheios de dor, e a angústia do próprio coração aumentou 10 vezes. Ele não estava pronto, não ainda. Não sabia o que fazer com ela. Não tinha ideia nem do que fazer consigo mesmo, durante toda a sua vida, ou pelo menos, desde que o pai falecera, ele soubera que certas coisas eram verdade, que certas coisas tinham que ser verdade. E agora Kate virara seu mundo de cabeça para baixo. Ele não queria amá-la, droga. Não queria amar ninguém. Isso era a única coisa que tinha o poder de fazê-lo temer a própria mortalidade. E quanto a Kate, ele prometera amá-la e protegê-la. Como conseguira fazer isso, sabendo, durante todo o tempo, que a abandonaria? Com certeza, não poderia contar-lhe sobre suas estranhas convicções. Ela o consideraria louco e, além disso, só ficaria sujeita à mesma dor e ao mesmo medo que estavam destruindo. Seria melhor deixá-la viver numa ignorância feliz. Ou seria melhor que ela simplesmente não o amasse? Anthony não sabia a resposta. Precisava de mais tempo. Não conseguia pensar com Kate diante de si, com os olhos cheios de dor, sondando seu rosto e... Vá embora. Falou com a voz abafada. Só vá embora. Não, disse ela com uma determinação tranquila que o fez amá-la ainda mais. Não até você me dizer o que está incomodando. Ele saiu de trás da escrivaninha e pegou o braço dela. Não posso ficar com você agora, falou com voz rouca, evitando encará-la. Amanhã. Vejo você amanhã, ou depois de amanhã. Anthony. Preciso de tempo para pensar. Sobre o quê? Gritou ela. Não torne as coisas mais difíceis do que... Como poderiam ficar mais difíceis? Indagou ela. Nem mesmo sei sobre o que você está falando. Só preciso de alguns dias, disse ele. Tinha que pensar para descobrir o que faria, como viveria sua vida. Mas ela se aproximou dele, encarou-o e tocou seu rosto com tanta ternura que seu coração doeu. Anthony, murmurou ela. Por favor. Ele não conseguia dizer uma palavra, nem emitir qualquer som. Kate deslizou a mão para a nuca dele, puxou-o para mais perto, e ele não conseguiu se controlar. Desejava-a queria tanto sentir o corpo dela contra o seu, encostar a boca em sua pele salgada, queria sentir seu cheiro, tocá-la, encostar a boca em sua pele salgada, perto de seu ouvido, sentir a sua respiração. Ela encostou os lábios nos dele, macios e carentes, e sua língua tocou o canto da boca. Seria tão fácil perder-se nela, deitar no tapete e... Não! Gritou Anthony. A palavra saiu do fundo de sua garganta. Ele não tinha ideia de que ela estava ali até interromper sua boca. Não! Disse mais uma vez, afastando-a. Não agora. Mas... Ele não a merecia, não naquele momento, não ainda, não até compreender como viver o restante de sua vida, e se isso significava que teria que negar a si mesmo a única coisa que poderia salvá-lo, que fosse. Vá embora, ordenou, a sua voz soou mais ríspida do que ele pretendia. Vá, falo com você depois. E desta vez ela foi. Saiu sem olhar para trás. Anthony, que acabara de descobrir o que era amar, aprendeu o que era morrer por dentro. Na manhã seguinte, Anthony estava bêbado. À tarde, estava de ressaca. Sua cabeça latejava, os ouvidos zumbiam e seus irmãos, surpresos ao encontrá-lo naquele estado no clube, falavam alto demais. Anthony tapou os ouvidos e gemeu. Todos falavam alto demais. Kate o expulsou de casa? Indagou Colin, pegando uma noz de um
grande prato de estanho no centro da mesa e partindo-a com um som terrível. Anthony ergueu a cabeça apenas o suficiente para fitá-lo com ar severo. Benedict observava o irmão mais velho com as sobrancelhas franzidas e um leve sorriso. Com certeza ela expulsou de casa, disse a Colin. E me passe uma dessas nozes, sim? Colin jogou uma para ele e perguntou: Quero quebrar nozes também? Benedict balançou a cabeça e sorriu, ao erguer um livro grosso com a capa de couro. É muito mais satisfatório esmagá-la assim. Nem pense nisso, ameaçou Anthony, esticando o braço para agarrar o livro. Pelo jeito, seus ouvidos estão sensíveis hoje, não é? Se Anthony tivesse uma pistola, teria atirado nos dois para silenciá-los. Posso lhe dar um conselho? Falou Colin, mastigando a noz. Não, retrucou Anthony. Ergueu os olhos e viu Colin mastigando de boca aberta. Como esse era um hábito estritamente proibido na casa Bridgerton, Anthony imaginou que o irmão só estava fazendo isso para produzir mais barulho. Feche sua maldita boca, resmungou ele. Colin engoliu, estalou os lábios e tomou um gole de chá. O que quer que eu tenha feito, peça desculpas. Eu conheço você. E estou começando a conhecer Kate. E sabendo o que sei, de que diabo você está falando? Resmungou Anthony. Creio, disse Benedict, recostando-se à cadeira, que ele está dizendo que você é um imbecil. Exatamente! Exclamou Colin. Anthony balançou a cabeça com um ar cansado. É mais complicado do que vocês pensam. Ah, sempre é. Atalhou Benedict com uma sinceridade fingida. Quando os dois idiotas encontrarem mulheres estúpidas o bastante para se casarem com vocês, interrompeu Anthony, então vão poder me oferecer algum conselho. Mas até lá, calem a boca. Colin olhou para Benedict. Você acha que ele está irritado? Benedict ergueu uma sobrancelha. Ou talvez esteja bêbado. Colin balançou a cabeça. Não, bêbado não. Não mais, ao menos. Pelo jeito, está de ressaca. O que explica por que está com tanta raiva, raciocinou Benedict, assistindo como um ar filosófico. Anthony pressionou as têmporas com o polegar e o dedo do meio. Meu Deus, murmurou. O que posso fazer para vocês dois me deixarem em paz? Vá para casa, Anthony, disse Benedict com a voz surpreendentemente gentil. Anthony fechou os olhos e deu um longo suspiro. Não havia nada que ele quisesse mais, mas sabia que não podia. Não sabia o que dizer a Kate e, mais importante, não fazia ideia de como se sentiria ao chegar lá. Isso mesmo, concordou Colin. Vá para casa e diga a ela que você a ama. O que poderia ser mais simples? E, de repente, era simples. Ele precisava dizer a Kate que a amava. Naquele instante, tinha que se certificar de que ela soubesse e jurou passar o resto de sua vida miseravelmente curta demonstrando isso. Era tarde demais para mudar o destino de seu coração. Tinha tentado não se apaixonar e fracassara. Como não era provável que deixasse de amar, poderia muito bem aproveitar a situação ao máximo. Quer Kate soubesse ou não de seu amor por ela, Anthony seria assombrado pela premonição da própria morte. Será que ele não seria mais feliz durante seus últimos anos de vida se a amasse com sinceridade? Estava certo de que ela se apaixonara por ele também, sem dúvida. Ficaria feliz em ouvir que ele sentia da mesma maneira. Quando um homem amava uma mulher de verdade com todas as fibras do seu ser, não era um dever divino tentar fazê-la feliz? No entanto, ele não lhe contaria sobre suas premonições. Qual seria o sentido disso? Ele poderia sofrer pela consciência de que seu tempo juntos seria interrompido, mas por que ela deveria? Melhor sentir o golpe da dor súbita com sua morte do que sofrer com a expectativa. Ele morreria,
Todas as pessoas, lembrou a si mesmo. Só que ele morreria cedo, em vez de tarde. Mas por Deus, desfrutaria de seus últimos anos com a máxima intensidade. Teria sido mais conveniente não se apaixonar, mas agora que acontecera, ele não se esconderia. Era simples. Kate era tudo para ele. Se negar isso, poderia, muito bem, parar de respirar imediatamente. Tenho que ir, disse ele, levantando-se tão de repente que suas coxas bateram na beirada da mesa e espalharam casca de nozes por todos os lados. Acho que você deve, murmurou Colin. Benedict apenas sorriu e falou: Vá. Seus irmãos, Anthony percebeu, eram um pouco mais espertos do que eles demonstravam. Falamos com você daqui mais ou menos uma semana, certo? Perguntou Colin. Anthony teve de sorrir. Ele e seus irmãos haviam se encontrado todos os dias no clube durante as últimas semanas. A pergunta, inocente, de Colin só podia significar uma coisa, que era óbvio que Anthony entregaria seu coração por completo à esposa e planejava passar pelo menos os 7 dias seguintes demonstrando isso a ela, e que a família que ele estava criando tornara-se tão importante quanto aquela que ele nascera. 2 semanas. Retrucou ele pegando seu casaco. Talvez 3. Os irmãos apenas riram. Contudo, quando Anthony atravessou a porta de casa, quase sem fôlego depois de subir os degraus de 3 em 3, descobriu que Kate havia saído. Aonde ela foi? Perguntou ao mordomo. Tolamente, ele nem pensara na possibilidade de ela não estar em casa. Foi dar um passeio no parque com a irmã e um tal Sr. Bagwell. Retrucou o homem. O admirador de Edwina, murmurou Anthony, para si mesmo. Droga! Imaginou que devia ficar feliz pela cunhada, porém o momento não podia ser mais inadequado. Ele tomara uma decisão que mudaria sua vida e a da esposa. Seria bom se ela estivesse em casa. Aquela criatura dela também foi. Completou o mordomo estremecendo. Ele nunca conseguira tolerar o que considerara uma invasão do Cord à sua casa. Quer dizer que ela levou Newton, hã? Murmurou Anthony. Imagino que voltarão em 1 hora ou 2. Anthony bateu na ponta da bota o chão de mármore. Não queria esperar tanto tempo. Droga, não queria esperar nem 1 minuto. Vou atrás deles, disse com impaciência. Não deve ser difícil encontrá-los. O mordomo aprovou, passou pela porta aberta e se dirigiu à pequena carruagem da qual Anthony chegara em casa. O senhor vai precisar de outra carruagem? Anthony balançou a cabeça. Não, vou cavalgando. Será mais rápido. Muito bem. O criado fez uma pequena mesura. Vou lhe trazer a montaria. Anthony observou, seguindo devagar com toda tranquilidade, até os fundos da casa. Então, a impaciência o dominou. Pode deixar. Eu cuido disso sozinho, rosnou. Em seguida, saiu correndo para pegar o cavalo. Anthony estava confiante ao chegar ao Hyde Park. Mal podia esperar para encontrar a esposa, segurá-la nos braços e ver sua expressão quando lhe contasse que a amava. Rezou para que ela dissesse algo que retribuísse o sentimento. Achava que ela faria isso. Vira o amor em seus olhos em mais de uma ocasião. Talvez ela estivesse apenas esperando que ele se declarasse primeiro. Se fosse o caso, não podia culpá-la, depois do alarde que fizera sobre o fato de não ser um casamento por amor, 2 dias antes da cerimônia. Ele agira como um idiota. Ao entrar no parque, decidiu virar a montaria e seguir em direção a Rotten Row. A agitada trilha parecia o destino mais provável do trio. Kate, com certeza, não teria razão para encorajar um caminho mais deserto. Fez o cavalo diminuir a velocidade a fim de que pudesse conduzi-lo com segurança dentro dos limites do parque, tentando ignorar os cumprimentos e acenos de outros cavalheiros e pedestres. Então, justo quando acreditou que logo encontraria Kate, ouviu uma voz feminina, idosa e muito imperiosa, chamá-lo. Bridgerton! Bridgerton! Pare agora! Pare agora mesmo! Estou falando com você!
Ele deu meia volta, resmungando. Lady Danbury, o dragão da alta sociedade. Não havia meio de ignorá-la. Ele não fazia ideia de quantos anos ela tinha. 60? 70? Não importava a idade. Ela era uma força da natureza e ninguém mesmo, a ignorava. Lady Danbury falou, tentando não parecer resignada a controlar seu cavalo. Que bom vê-la. Meu Deus, rapaz, gritou ela. Você fala como se tivesse acabado de vir de um enterro. Anime-se! Anthony deu um sorriso sem graça. Onde está sua esposa? Estou procurando-a neste momento, retrucou ele. Ou pelo menos estava. Lady Danbury era muito inteligente para não ter entendido a indireta. Portanto, ele só podia imaginar que o ignorara de propósito ao dizer: Gosto de sua esposa. Eu também. Nunca consegui entender por que você quis cortejar a irmã dela. Mocinha bonita, mas não era para você. Ela virou os olhos e deu um suspiro indignado. O mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas simplesmente me ouvissem. Antes de se casar, acrescentou. Eu poderia encontrar os pares de todos, os que querem se casar em uma semana. Tenho certeza de que sim. Ela estreitou os olhos. Você está sendo condescendente? Eu nem sonharia com isso, respondeu ele com total sinceridade. Ótimo. Você sempre pareceu um rapaz ajuizado. Ela ficou boquiaberta. Que diabo é aquilo? Anthony seguiu o olhar horrorizado de Lady Danbury, até que se deparou com uma carruagem saindo do controle enquanto fazia curva em 2 rodas. Estava muito distante para que visse o rosto dos ocupantes, mas então ele ouviu um grito e o latido assustado de um cachorro. Seu sangue gelou nas veias. Sua esposa estava naquela carruagem. Sem dizer nem sequer uma palavra, Lady Danbury se esporeou o cavalo e galopou a toda velocidade. Não tinha certeza de que faria ao se aproximar do veículo. Talvez tomasse as rédeas das mãos do infeliz condutor. Talvez conseguisse retirar alguém em segurança. A única coisa que sabia é que não podia ficar parado assistindo à colisão do veículo. Ainda assim, foi exatamente o que aconteceu. Anthony estava na metade do caminho até a carruagem desgovernada quando ela mudou de direção. Passou por cima de uma imensa rocha, desequilibrou-se e caiu de lado. Anthony só podia observar horrorizado, enquanto a esposa morria diante de seus olhos. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.